Da série de livros O Velho Matemático, extraímos o presente audiolivro, O Passeio do Califa, de Paulo H.C. Gonçalves. O pouco às vezes significa muito, e o muito nada. Amigo vizir, o que pensa o povo a respeito do meu governo? Questionou um dos mais poderosos califas de todos os tempos. Comentador dos crentes, que o Altíssimo prolongue a sua vida ao infinito, pois o vosso governo é modelo de evolução para a humanidade. O califa olhou de forma enigmática para o vizir e depois desabafou. Não creio, meu caro amigo. Ouço falar de anomalias que podem não significar nada, mas que estão tirando a minha noite de sono. Que anomalia, senhor? Nada posso falar em definitivo, só lamento que as informações que me chegam são extremamente filtradas. Tenho hoje inúmeros secretários e subordinados que não me deixam pensar com a devida clareza. Gostaria de ouvir, pelo menos uma vez, a opinião do povo, sem retoques, sem planejamento, apenas a verdade. O vizir pensou um pouco e falou: Se é o povo que o senhor gostaria de ouvir, acho que tem uma solução. Pois então fale, meu bom amigo. Aceito qualquer sugestão que possa melhorar a qualidade do meu governo. O vizir se aproximou um pouco e, segredando-lhe ao ouvido: Por que o senhor não sai da cidade e depois volta disfarçado como um simples comerciante? Dessa forma ouvirá, diretamente do povo, o que esse pensa do vosso governo. O califa analisou rapidamente a ideia, deu um largo sorriso e depois falou: Sempre sonhei em andar livremente pela cidade, sem bajuladores ou soldados. Creio, caro amigo, que a sua sugestão atenderá a uma dupla finalidade. Agradará a esse velho coração e me ajudará a atingir o meu objetivo. O vizir pediu: Se o senhor me permitir, gostaria de acompanhá-lo em tal passeio. Certamente, meu amigo, certamente. Falou o califa, que logo completou: Aquele que viaja acompanhado jamais se vê desamparado. E quando gostaria de sair do palácio? Perguntou o vizir, animado com a nova aventura. De hoje a 3 dias. Respondeu o califa pensativo. Tenho obrigações a cumprir, documentos a despachar. O vizir fez grande reverência e falou: Tomarei as providências necessárias para a vossa segurança. 3 dias depois, vemos o comentador dos crentes disfarçado de comerciante, a percorrer os inúmeros bairros da cidade. Por horas caminhou, com muitos falou, e aos poucos descobriu pequenos abusos e falhas graves praticadas por alguns dos seus subordinados. Já cansado de caminhar, o califa convidou o vizir para um rápido descanso. Não foi difícil encontrar a velha cantina, onde o destino ocultava o mistério que somente a autoridade do comendador dos crentes poderia solucionar. Assim que entrou no estabelecimento, o califa procurou um canto sossegado, pois quis o destino que ele sentasse próximo à cozinha e ouvisse uma estranha discussão do dono do estabelecimento com o seu empregado. Eu já disse, esse mês quero trabalhar em dobro e todo o meu salário deve ser entregue aos pobres. Falou o empregado de forma enérgica. Não posso fazer isso, explicou o dono da cantina, um senhor de idade avançada. Se você adoecer, o prejuízo será meu. Além disso, tenho como princípio que cada homem deve receber o que é justo. Se você trabalhar, recebe. O funcionário insistiu. Se o senhor não atender ao meu pedido, terei que pedir demissão. O dono da cantina pediu. Então me explica o teu problema. Com um pouco de sorte poderemos entrar em um acordo. Não posso, estou preso a um juramento. Mas e o salário? Perguntou o ancião. Por que você não recebe e depois faz com ele o que quiser? Não sou pessoa digna, respondeu o empregado abaixando a cabeça. Não posso colocar a mão nesse dinheiro, nem mesmo para fazer a caridade.
Notando a resolução do empregado, o dono da cantina calou e voltou a atender os clientes. O califa, admirado, falou para seu companheiro de jornada: Em 40 anos de governo, nunca ouvi falar de uma cena mais insólita como esta, onde já se viu o empregado exigir do patrão que este lhe aumentasse a carga de trabalho e que o salário do mês fosse distribuído aos pobres. Aqui existe um mistério que vale a pena investigar. O vizir olhou para o empregado, que parecia alheio ao que estava fazendo, e depois considerou: somente um homem atormentado busca a autopunição. O califa acompanhou o pensamento do amigo. Infelizmente, são milhares de pessoas espalhadas pelo mundo que escondem da sociedade os seus crimes, mas que não conseguem esconder de Deus a realidade. Podemos fugir da justa reparação, porém não conseguimos escapar da própria consciência. Por longo tempo, o califa continuou o seu passeio. No dia seguinte, após a prece, o dono da cantina foi trazido ao palácio, juntamente com seu empregado. O califa narrou a aventura do dia anterior e pediu informações a respeito daquele estranho enigma. O patrão abaixou a cabeça, pois não era capaz de prestar qualquer esclarecimento. Vendo-se sem saída, o empregado falou: Comendador dos crentes, que a glória do Altíssimo esteja convosco hoje e sempre. Se quer compreender o que se passa comigo, eu peço a permissão para contar alguns detalhes de minha vida, a fim de aliviar a minha consciência e ajudá-lo em vosso julgamento. O califa fez um aceno com a mão, dando a entender que o homem deveria continuar. O servidor olhou vazio por alguns segundos, como a querer relembrar de alguns detalhes, e depois contou com uma voz pausada e clara: a vida do servidor. Não existe tempo perdido, mas sim tempo mal aproveitado. Sou filho de uma família rica que teve na infância todas as regalias da sociedade. Meu pai era comerciante e minha mãe, filha de um renomado vendedor de tapetes. Só para o senhor ter uma ideia, em uma de nossas lojas empregávamos mais de 70 pessoas, entre vendedores, contadores e escravos. Cresci sem dar valor aos estudos e com muita dificuldade aprendi a ler e escrever. Da matemática só conheço alguns rudimentos, isso por insistência de meu pai, que não queria ter prejuízo nos negócios. Não me preocupava com o futuro, pois o mesmo já estava planejado. Se tudo desse certo, me casaria com uma moça rica, provavelmente da família de meu tio, e continuaria auxiliando em uma de nossas lojas. Emprego nunca me faltou, o que me faltava era coragem para trabalhar. Por mim, passaria o dia vadiando, com amigos tão despreocupados como eu, ou dormindo até não aguentar mais. Às vezes meu tio falava: quem não aprende a trabalhar na infância raramente descobre o seu valor na idade adulta. Papai já estava cansado de me ver sem fazer nada, por isso mandou-me uma viagem ao sul do país, em companhia de meu avô e de outros servidores da loja. A princípio adorei a ideia, iria passear, conhecer outras terras e o que era mais importante para mim, ficar longe das cobranças da família. Aos poucos, porém, fui percebendo que a vida de um viajante não é confortável. A disciplina é dura e o trabalho constante. Enquanto os outros homens eram prestativos, eu sempre que podia me furtava à mínima obrigação. Vovô percebia e não me deixava descansar, obrigava-me a trabalhar como todos os outros. Mimado como sempre fui, briguei com meu avô e disse que iria voltar. Meu avô era um homem experiente, que discordava da maneira como fui criado. Após me repreender severamente, disse que eu poderia fazer o que quisesse, mas que tomasse cuidado com as minhas decisões. Filho, foram as suas palavras finais. Cada escolha é um caminho e cada caminho tem o seu próprio sofrimento.
Apesar da briga, me senti um vitorioso. Mais uma vez, a minha vontade predominou em detrimento aos interesses da maioria. Segui na direção contrária ao da caravana. Se tudo desse certo, eu estaria de volta ao lar em poucos dias. A viagem de volta não apresentou qualquer problema, mas quando estava chegando na cidade, avistei alguém caído e pensei que estivesse morto. Resolvi parar. Uma vez meu avô me disse: para uns a curiosidade é um defeito, enquanto que para outros é uma qualidade. Quem pode sabê-lo se não tiver curiosidade? Indo da sabedoria de meu avô, saltei do camelo e caminhei na direção do homem caído. No momento que me aproximei, o morto que não estava morto segurou meu braço e implorou um pouco d'água. Quase desmaiei com o susto, mas eu sabia que precisava fazer alguma coisa para ajudá-lo. Dei-lhe de minha água e depois o arrastei para a sombra de uma rocha. Mesmo que não queiramos admitir, nós somos instrumentos da bondade divina. O homem me contou que estava viajando com alguns amigos quando foi atacado por ladrões. Os amigos morreram na caravana e ele foi levado para um poço no deserto. Lá foi mantido até que o resgate foi pago. Então os bandidos o retiraram do poço e o deixaram entregue à própria sorte. O homem me ofereceu uma grande recompensa se eu o ajudasse a voltar para casa. Relutei um pouco, mas acabei aceitando. Coloquei o homem em cima de meu camelo e segui viagem, agora para novo destino. Muitas vezes a vida nos leva para onde precisamos. Hoje sei que deveria ter voltado para casa e, com a ajuda de meus irmãos, levado o homem de volta para a sua cidade. Mas como eu era muito egoísta e queria recompensa só para mim, segui sozinho, sem informar a ninguém. Na infância ouvi meu avô dizer: o desprezo que damos na abundância é o mesmo que recebemos na necessidade. Aquelas palavras eram mais sábias do que eu podia imaginar. Mas isso eu só descobriria muito tempo depois. Por enquanto, sigamos com o meu relato. Após alguns dias, chegamos em uma cidade de aspecto elegante. Não havia lixo nas ruas e as pessoas se portavam com dignidade. Para minha surpresa, o homem que eu levava era um sheik muito rico, que morava em um palácio de rara beleza, com jardins floridos, salas rigorosamente decoradas e um magnífico zoológico. Além disso, ele possuía dezenas de esposas, nem todas belas como eu pensava que deveriam ser. A grande maioria era formada de mulheres velhas, gordas e que apresentavam algum tipo de anomalia. Mais tarde fiquei sabendo dos motivos que levavam o sheik a escolher aquele tipo de mulher. Segundo o escravo, ele procedia assim para proteger aquelas que seriam abandonadas à própria sorte. O casamento, para ele, era uma forma de caridade que não humilhava, mas engrandecia e mostrava para o mundo que todos nós devemos ser valorizados. Naquela época eu pensava que se conhecia uma pessoa pela sua aparência. Hoje sei que é pelo seu caráter. Somente quando mudei a minha forma de pensar é que descobri que muitas daquelas mulheres eram prendadas. Conheciam a matemática como ninguém, além de cultivar a poesia e a caridade. Soube também que o sheik mantinha professores a seu serviço, bem como religiosos e profissionais da saúde. Todos eles atendiam de graça a população carente da cidade. Após a prece, fui convidado para um suntuoso jantar, onde seria entregue a minha recompensa. Agradeci e me preparei com uma roupa que me foi oferecida. Ao olhar para o espelho, me senti importante. Eu era rico, mas nunca tinha me vestido com tanta elegância. Ah, se meu avô pudesse me ver, certamente teria dito: a vaidade é a âncora que puxa o homem para o fundo do abismo. De todos os lados da cidade, as maiores autoridades vieram para receber o seu cidadão mais amado, e eu estava ali, ao seu lado, em uma posição de honra. Os pratos se revezavam entre doces e salgados.
Dançarinas abrilhantavam a noite, e um contador de histórias nos emocionou com seu relato a respeito de 4 medalhões de marfim que possuíam poderes mágicos. No auge da noite, o meu anfitrião recompensou-me com um saco de moedas de ouro e me convidou para trabalhar em seu palácio. A emoção tomou conta de minha alma. O certo era declinar do convite e voltar para casa, mas em vez disso, sentindo-me mais importante do que eu era, aceitei o convite. Mais uma vez, lembrei-me de meu avô, como se ele estivesse falando ao ouvido. Não existe limites para o que podemos fazer, mas cuidado, a vaidade nos torna inaptos para qualquer serviço. Como eu esperava, o salário era considerável. A minha única ocupação era ouvir os pedidos dos menos favorecidos e distribuir o dinheiro do sheik de acordo com a minha vontade. A princípio desempenhei o trabalho com a maior dedicação. Eu ajudava sem desperdiçar a todos que buscavam solução para os seus problemas. Aos poucos, porém, fui me cansando daquela vida e passei a não mais ouvir os suplicantes. Em vez disso, estipulei um valor padrão e o entregava indiscriminadamente. A notícia se espalhou e surgiram homens inescrupulosos, que não necessitavam da ajuda, mas que queriam tirar proveito da situação. O sheik me chamou em sua sala e, sem se aborrecer, pediu para que eu fosse mais prudente com meu trabalho. Até a caridade necessita de disciplina para ser proveitosa, falou colocando sua mão em meu ombro. Envergonhado, perguntei se deveria negar ajuda para aqueles que eu sabia não merecer. Não, meu amigo, respondeu o sheik. Assim como existem necessitados do corpo, existem necessitados da alma. Aquele que ganha sem merecer adquire um débito para o futuro. Se não pagar nesta vida, resgatará sua dívida no tempo certo, de acordo com as leis de Deus. Nada respondi e prossegui com meu trabalho, desta vez com mais critério. Em primeiro lugar, iniciei um registro de tudo o que distribuía, e sempre que notava que alguém estava sendo beneficiado mais do que os outros, declarava abertamente e mostrava as minhas anotações. Com essa atitude, muitos espertalhões desistiram dos seus pedidos. Aos poucos, a situação se estabilizou e somente os verdadeiros necessitados buscavam os favores do sheik. Infelizmente, a cobiça é capaz de cegar um homem, e comigo não foi diferente. Ao final de cada audiência, passei a guardar as sobras do dinheiro em um cofre particular. Em pouco tempo, juntei enorme fortuna, a qual sabia que não me pertencia. Após alguns meses, o tédio tomou conta de minha alma, e por isso reduzi o meu horário de trabalho para 8 horas semanais. Por consequência, menos assistidos recebiam ajuda e eu roubava cada vez mais. O sheik nada falou, deixou-me aproveitar o tempo e o dinheiro de acordo com a minha vontade. Eu tentava acalmar a consciência, mas ora por vez sentia a presença de meu avô e me lembrava do que ele certa vez me dizia. Nós somos responsáveis pelo que fazemos e pelo que deixamos de fazer. Não espere que lhe chame a atenção para começar a agir corretamente. Chegou uma hora que o cofre que estava em meu quarto não comportava tanto dinheiro. Mandei construir outro maior do que o primeiro. O sheik não se importou. Um dia fui tomado por estranha obsessão. Não queria mais saber do trabalho e decidi sair do palácio e cuidar de minha própria vida. O sheik ficou muito triste, me abraçou como a um filho e disse que eu poderia procurá-lo caso tivesse qualquer necessidade. Dei de ombros, pensando que jamais necessitaria de ajuda. Afinal de contas, os meus bens eram de tal tamanho que nem mesmo em 100 vidas conseguiria gastá-los. Era assim que eu pensava.
Quando estava tudo pronto para a minha partida, recebi uma visita inesperada. Meu pai e meus irmãos finalmente me encontraram e exigiram de mim uma explicação. Com indiferença, contei minha sorte e disse que deles eu não precisava. Meus irmãos imploraram que eu visitasse a família e me contaram que meu avô havia morrido em um acidente no deserto. Eu estava tão enseguiado pelo dinheiro que desprezei aqueles que me amavam. Papai nada falou e meu irmão mais velho jurou me bater caso eu voltasse para casa. Agora eu estava sozinho, podia agir de acordo com a minha vontade. Fui morar no norte do país, cercado de luxo e de beleza. A minha única ocupação era gastar o dinheiro roubado e viver como um verdadeiro marajá. Por 2 anos me dediquei a festas, jogos e outras diversões. Não existiam limites para as minhas extravagâncias e nem para os meus gastos. Hoje sei que não existe tempo perdido, mas sim mal aproveitado. Ironicamente, fui roubado por aqueles em quem confiava. Por certo tempo consegui manter as aparências, mas os credores batiam em minha porta e, para sanar as dívidas, contraí novos empréstimos. Por fim, ninguém mais confiava em minha palavra, por isso fui obrigado a vender joias, móveis e outros objetos. Como covarde, abandonei meu palácio em uma noite de lua cheia. Fugi antes que os meus credores exigissem justa punição. Se meu avô pudesse me ver, certamente diria: Podemos fugir do castigo, mas não podemos escapar de nossa própria consciência. Eu não tinha para onde ir, não podia buscar a família e nem possuía amigos. Lembrei-me do sheik e pensei em suplicar-lhe ajuda. Já na entrada da cidade, notei que alguma coisa estava errada. Os jardins que antes eram verdes e floridos, agora estavam completamente secos e abandonados. Igualmente estavam abandonados os hospitais, as escolas e diversas obras mantidas pela generosidade daquele homem. Por um instante duvidei que estivesse no lugar certo. Mendigos se espalhavam para todos os lados, e somente o palácio é que parecia prosperar. Nesse instante compreendi que não podemos parar o tempo. O ontem não volta, e o que é hoje jamais se repetirá. Ao chegar no portão principal, um guarda me reconheceu. O que você quer? Voltou em busca das sobras? Fingi não me importar com a ofensa e falei: quero ver o dono do palácio. Para minha surpresa, o guarda me deixou entrar. Certamente ele esperava que alguma coisa ruim viesse a me acontecer. Passei por corredores já meus conhecidos e fui levado para a sala onde costumava receber os indigentes. Horas depois, o filho do sheik entrou ostentando luxuosa túnica. Onde está teu pai? Questionei com arrogância. Meu pai sofria do coração e morreu alguns meses depois de tua partida. Respondeu o rapaz, avaliando a situação. Agora todas essas terras, todos os palácios são meus. Se você tiver algum negócio pendente com meu pai, pode falar comigo. Aquelas palavras caíram como um raio em minha cabeça. Era certo que eu não teria a vida que tinha antes, porém esperava receber alguma ajuda. O novo sheik chamou-me à realidade. E então, o que você quer? Vim implorar a ajuda de tua família. Fui roubado e não tenho dinheiro nem para comprar alimento. O rapaz ficou indignado. Levantou de forma abrupta e disse: Como ousa vir aqui pedir qualquer favor? Logo você, que viveu em abundância e nunca se importou com ninguém. Se não fosse em respeito à memória de meu pai, eu mandaria arrancar-lhe os braços. Saia de minhas terras antes que eu mude de ideia. Aquelas palavras eram piores do que qualquer castigo. Tentei me dignar, mas não consegui. Na verdade, sempre fui um ladrão. Só não tinha coragem de admitir. Saí do palácio atordoado e busquei a primeira estrada que me levasse para bem longe. A minha situação era das piores. Não sabia trabalhar e, devido ao meu peso enorme, ninguém me daria esmola. Não sei explicar o que aconteceu, mas posso dizer que uma estranha força me trouxe para esta cidade. Aqui passei fome e frio,
lutei com miseráveis para proteger as vestes. Adoeci e quase morri de uma infecção que tomou conta de meu corpo, mas por mais que eu desejasse a morte, jamais ela me alcançou. E foi assim, em uma noite de maior sofrimento, olhei para o céu e jurei que se eu conseguisse um emprego, 1 mês por ano trabalharia dobrado, e todo o meu salário seria entregue aos pobres. Desta forma esperava pagar um pouco dos meus débitos com a sociedade e ficar em paz com minha consciência. Como sempre, o criminoso só se arrepende quando já não pode mais errar. De volta ao palácio. O sonho é alimento da alma. O servidor humilde abaixou a cabeça e se deixou levar por seus próprios pensamentos. E quanto ao salário? Questionou o califa. Por que você não o distribui pessoalmente? Comendador dos crentes, que a paz de Deus ilumine todos os dias de vossa vida. Eu recebi do sheik dinheiro para dar aos pobres. Em vez de cumprir com honestidade a tarefa, tirei vantagem de minha função. Não sou uma pessoa digna, e antes de cair novamente em erro, peço para meu empregador fazer o que para mim deveria ser uma honra. O califa alisou a longa barba, pensou um pouco e depois perguntou: E se seu patrão lhe enganar, disser que distribuiu o dinheiro e ficar com ele? O servidor levantou a cabeça e respondeu: cada um é responsável pelo que faz e responderá por seus atos. Podemos enganar o mundo, mas não podemos enganar a nós mesmos. O califa ficou impressionado com o depoimento do servidor e chamou para perto de si o seu homem de confiança. Amigo vizir, será justo dar a este homem qualquer tipo de recompensa? Sei que ele deveria ter as mãos arrancadas por ser um ladrão, confesso. Porém, a sua história é de um valor inigualável. Um bom apreciador de histórias certamente poderá tirar lições de proveito para a humanidade. Magnânimo, respondeu o vizir, se o vosso sábio coração considerou esta possibilidade, é porque a voz do Altíssimo o está inspirando nesta hora. Antes de opinar a respeito da punição ou recompensa, peço a vossa permissão para declarar que essa história mexeu comigo. Pois ela carrega particularidades que me lembram de minha própria vida. O comendador dos crentes se inclinou para o amigo e perguntou: em que aspecto a história de um homem simples pode se assemelhar à vida de um alto funcionário de minha corte? O vizir logo respondeu: para que o senhor possa compreender, eu gostaria de narrar alguns fatos de minha vida, que são dignas de serem escritas nas asas de uma borboleta. Pois então fale, meu amigo. Creio que todos nós ganharemos ouvindo um dos mais conhecidos sábios de minha corte. E olhando para a assembleia, completou: alguns aprendem com o sofrimento, enquanto que para outros basta a palavra. O vizir caminhou alguns instantes, como a querer colocar em ordem os próprios pensamentos. Depois falou de acordo com a sua emotividade. Hoje que me conhece como um homem digno e trabalhador, está longe de imaginar as aventuras que passei antes de chegar até aqui. Nada revelei a respeito de meu passado, por temer ser considerado um louco. Se hoje sou o que sou, foi graças a um espírito brincalhão que muito influenciou em minha vida. Esse gênio, ao contrário de me ajudar, me atrapalhou, e atrapalhando me colocou no bom caminho. Próxima história, a história do vizir. Esse texto faz parte do livro O Matemático e Suas Histórias. Se quiser adquirir um exemplar, escreva para paulohcgoncalves@gmail.com. O valor do livro é R$20, enquanto durar o estoque.